Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trazer uma porção da palavra de Deus para os irmãos e queremos, como fazemos sempre, antes de mais nada, orar. Eu convido você a orar, pedindo a Deus que fale ao seu coração, bem como a daqueles que vão ouvir esta palavra, que Deus me use como instrumento. Senhor, nós buscamos a Tua face, cientes da necessidade enorme que temos de Ti, para sermos fiéis dispenseiros da Tua palavra. E pedimos, Senhor, nos capacite para que pelo Teu Espírito possamos ser canais, ou um canal, um instrumento em Tuas mãos, para transmitir a Tua palavra. Dá aos que vamos ouvi-la a graça de entendê-la, para que possamos vivê-la e que Tu não permitas que sejamos meros ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes da palavra. Isso te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esta é a segunda mensagem com o tema que trouxemos na semana passada, no domingo à noite. O tema foi 3 razões para você cultivar a prática da oração. A primeira razão, vimos no domingo anterior, foi o exemplo de Jesus na prática da oração. Vimos que Jesus orou muito. Jesus orou dias inteiros, noites inteiras, altas madrugadas, em lugares desertos. Ele sempre encontrou um lugar e um jeito de estar a sós com Deus, seu Pai e nosso Pai. Foi assim durante todo o seu ministério terreno, à luz do relato dos 4 evangelhos. Isso nós vimos na última mensagem. Hoje nós queremos examinar a segunda razão para você cultivar a prática da oração. É o exemplo dos discípulos de Jesus na prática da oração. No Novo Testamento não há qualquer indício de que os discípulos de Jesus tenham se dedicado à prática da oração, senão depois que eles nasceram de novo. O que ocorreu depois que Jesus morreu, pelos pecados deles, como também dos nossos, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. A partir desse dia, eles nasceram de novo. E, embora nós vejamos indícios da prática da oração só depois que Jesus subiu aos céus, mesmo na realidade. Alguns perguntaram a Jesus a razão pela qual todos os discípulos de João Batista, bem como dos fariseus, jejuavam, mas não os discípulos de Jesus. Já vimos isso mais de uma vez em Marcos capítulo 2, verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Por que usamos esse texto para mostrar que eles não oravam? O jejum sempre esteve atrelado à oração e vice-versa. Não faz sentido jejuar sem orar. E Jesus nos mostra que no momento mais crítico da vida dele, ele se afastou a uma considerável distância dos seus discípulos e foi orar sozinho. Marcos 14, 32 a 35, nós lemos assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Ele disse isso para todos, mas o texto diz que ele levou com ele, verso 33, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. É um pedido de Jesus para que eles orassem com ele, mas pediu que eles ficassem ali.
porque ele ia mais adiante. O texto diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava. Jesus nos fez saber a razão pela qual eles não oravam, pelo menos como deviam orar. É o texto que nós usamos há pouco. Ora, os discípulos de João, os fariseus, estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Já tivemos a oportunidade de ministrar bastante sobre esse texto, não vamos entrar em muitos detalhes, apenas lembrar aos irmãos que Jesus nos ensina nesse texto que enquanto ele estivesse com eles, não fazia sentido eles jejuarem, e muito menos orarem, porque Jesus estava com eles. Jesus usa a figura do noivo porque ele é o noivo e a igreja, que até nem existia nessa ocasião, por isso que ela foi instituída no dia de Pentecostes, em sentido literal. Então, Jesus disse, olha, o noivo, referindo-se a ele, os convidados do noivo não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Ele está falando de uma festa de casamento onde os amigos do noivo, os convidados, ficam com o noivo, isso de acordo com o costume judaico. Enquanto durar a festa, depois que o noivo se vai, aí a festa acaba. A festa durava 7 dias. E Jesus está se referindo aqui ao tempo que ele estaria na companhia dos discípulos. Mas por isso que Jesus disse depois no verso 20, no entanto virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então naquele dia eles vão jejuar. Eu digo para você, naqueles dias eles também vão orar, porque não faz sentido jejuar sem orar. E Jesus disse também, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem, tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus veio para instaurar a nova aliança, veio para instaurar um tempo novo. E não fazia sentido os discípulos que estavam com ele praticarem aquilo que não caberia naquela hora, e também eles iriam orar depois, iriam jejuar depois com outra motivação, com outro propósito, de outra maneira, movidos pelo Espírito de Deus. Jesus nos fez saber que as coisas não seriam mais as mesmas depois que ele morresse e ressuscitasse em favor dos que haveriam de crer nele, para a salvação e justificação. Em João 4, 20 a 24, nós temos o registro da conversa dele com a mulher samaritana. E a mulher, a certa altura do diálogo, diz para ele, nossos pais adoraram neste monte, uma referência ao monte de Gerizim, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus então respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vem a hora. Isso significa que ainda não tinha chegado a hora. Ele disse, vocês adoram o que não conhecem, referindo aos samaritanos. Nós adoramos o que conhecemos, referindo aos judeus, porque a salvação vem dos judeus. Mas ele disse, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Jesus disse, vem a hora, e já chegou. Havia chegado de certa forma, porque estava prestes a acontecer. Jesus usou
presente para se referir a algumas coisas que estavam prestes a acontecer, mas ainda de fato ainda não tinha acontecido. Como nós vamos ver em outros textos, onde isso vai ficar mais claro. E Jesus acrescentou: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus é uma forma de culto, é uma forma de oração, e Jesus está ensinando para aquela mulher que viria um momento em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorariam em espírito e em verdade, e não de maneira puramente formal, legalista, como tudo sugere que estava acontecendo no tempo de Jesus com aqueles que se davam às práticas religiosas daquela época. Bem perto desse dia chegar, Jesus deu orientações específicas para os seus discípulos, logo para nós também, sobre como deveríamos orar, dirigindo-nos ao Pai em nome do Filho. Ele deixa isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versos 12 a 14. Ele disse: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus disse que essas coisas aconteceriam quando ele fosse para o Pai. Ele disse: porque eu vou para junto do Pai. Ele disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E ele acrescentou: se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, um pouco mais adiante, nos versos 23 e 24, Jesus diz assim, João 16, 23 e 24. Aquele dia, que ainda não tinha chegado, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Quando isso? Naquele dia. E ele disse: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Não fazia sentido pedir nada ao Pai em nome de Jesus, porque Jesus estava ali com eles. Mas quando Jesus fosse tirado, eles então iriam orar ao Pai em nome de Jesus. Em João 16, 26 e 27, ele disse ainda: naquele dia, vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte do Pai. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome, naquele dia. Pois esse dia chegou para os discípulos de Jesus logo após a sua ascensão aos céus. Atos 1:8 são as últimas palavras de Jesus, segundo o relato de Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ele diz isso no final do Evangelho, que leva o seu nome, e ele diz isso aqui no início de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, a partir do verso 8, ele diz: Jesus disse, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pois bem, depois de ter dito isto, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. Por isso que eu disse que eram as últimas palavras de Jesus, registradas por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Ele diz logo depois de Jesus dizer essas coisas: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia,
eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, ou seja, 2 anjos, e lhes disseram: homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. E aqui é um texto que confirma também que Jesus vai vir para o encontro da sua igreja entre nuvens. E entre nuvens nós o encontraremos. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Isso aconteceu então no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava com seus discípulos. E o texto diz: a distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Realmente é muito perto. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo. Eu não posso dizer, mas quem sabe esse é o mesmo lugar onde eles haviam se reunido para celebrar a Páscoa. Foi quando Jesus instituiu a ceia, mas também não posso dizer que é. O texto diz assim: subiram para o cenáculo. Parece que era um lugar onde eles se reuniam, ou tinham o costume de reunir. O texto diz: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Isso foi no momento imediato em que Jesus subiu aos céus. Eles entraram na cidade, subiram para o cenáculo, e veja o que acontece. Verso 14: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os que se reuniam para orar, diz o verso seguinte, eram mais ou menos 120 pessoas. Diz assim: naqueles dias, não necessariamente naquele dia, mas naqueles dias, Pedro se levantou do meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. É isso que diz o versículo 15. Este mesmo grupo, 10 dias depois, estava reunido em oração quando o Espírito de Deus veio sobre eles. Ou seja, no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus. Atos 2, de 1 a 4, nós lemos assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. De repente eles começam a falar em línguas. Ou seja, eles estão orando em línguas. Estão falando em línguas. Uma das evidências do batismo no Espírito Santo, embora nem todo aquele que é batizado no Espírito Santo fale em línguas imediatamente, mas é um dos sinais, uma das evidências que as Escrituras mostram, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Mas naquele dia Pedro proferiu a sua primeira mensagem. Então, o verso 14, Atos 2,14, então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Não vamos ministrar sobre o que ele disse, porque não é o nosso propósito. Mas ao terminar a sua mensagem, somos informados pelo texto que quase 3.000 pessoas se converteram e passaram a se reunir com a igreja recém-instituída pelo Espírito de Deus em Jerusalém. O verso 41 diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Possivelmente, isso o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles tiveram que sair do cenáculo onde estavam reunidos, ou
eles estavam reunidos em outro lugar, porque já eram mais de 120 pessoas. Eram 120 pessoas, pelo menos é o que o texto diz. Quando eu digo pelo menos, nós temos essa informação que naqueles dias. E o mesmo texto nos diz, no verso 42, o verso seguinte, que a igreja perseverava em oração, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Naquela ocasião, e logo no início, a igreja passou a se reunir no templo e nas casas. Atos 2, 46 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Então, eles se reuniam nas casas e se reuniam também no templo. O livro de Atos dos Apóstolos informa que eles se reuniam no pórtico de Salomão. Era uma espécie de um alpendre comprido, onde o povo se reunia. E eles deviam ocupar esse lugar praticamente, quase que totalmente, porque, embora houvesse outras alas, mas para que todos pudessem ouvir o que se falava ali, era necessário que eles estivessem concentrados, e possivelmente nem todos estavam debaixo, abrigados nesse alpendre, porque eu creio que não caberiam. Mas a Bíblia nos dá conta, o mesmo livro de Atos nos dá conta que Pedro e João se dirigiam ao templo para a oração. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Era costume dos judeus se reunirem para orar às 9 da manhã, ao meio-dia e também às 3 horas da tarde. Não sei se vocês se lembram, mas esse era o horário em que Daniel se ajoelhava no seu quarto e orava voltado para o lugar onde estava o templo. Essa é uma prática dos judeus. E aqui não sabemos se Pedro está fazendo isso porque havia feito anteriormente como judeu que é, ou porque ele se valia desse horário para reunir-se com a igreja ali, não sei mesmo, mas o texto diz que eles se dirigiam ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Eu tenho plena certeza que a vida de Pedro não foi a mesma depois que ele nasceu de novo, depois que o Espírito de Deus foi derramado sobre ele e sobre os demais apóstolos, sobre os demais discípulos. Eu creio que nenhum deles foi mais a mesma pessoa e não estava orando mais como orava anteriormente. Os versos seguintes nos mostram que Pedro ali curou um coxo de nascença em nome de Jesus. Isso está registrado em Atos 3, versos 2 a 10. E, ao verem aquele milagre, o povo se reuniu em torno deles, ou seja, de João, Pedro, e daquele que havia sido curado. E todos estavam perplexos com o que tinha acontecido, e Pedro teve a oportunidade de pregar para uma multidão. Ele fez isso e está dizendo que ele não tinha nada em si mesmo para fazer o que ele fez, mas que aquilo aconteceu por causa do nome de Jesus. E ele teve uma enorme oportunidade de pregar o Evangelho. Mas assim que ele terminou de falar, eles foram presos. Capítulo 4 começa assim, Atos 4, de 1 a 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Possivelmente, os saduceus, porque eles não criam na ressurreição dos mortos. O texto diz que eles prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, porque já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subiram o número
subindo o número desses homens a quase 5.000. Aqui fala de homens, imaginem as demais pessoas, mulheres destes homens, porque Jesus tinha muitas mulheres que o seguiam e possivelmente uma trazia a outra. Mas Pedro e João compareceram diante do Sinédrio, eles têm mais uma oportunidade de pregar o Evangelho. Isso está registrado em Atos 4, versos 5 a 12. O Sinédrio discutiu o caso de Pedro e João e decidiu adverti-los para que não falassem mais de Jesus. Eles contra-argumentaram, dizendo que isso não seria possível, porque eles não poderiam deixar de falar daquilo que eles tinham visto e ouvido. Depois de serem novamente ameaçados, Pedro e João foram soltos. E Pedro e João compartilharam com os irmãos, ou seja, com a igreja, o que havia acontecido. E a igreja unanimemente orou, pedindo revestimento de poder para levarem a bom termo a pregação da palavra. Talvez você pergunte, por que revestimento de poder, se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo? Mas é bom observar que eles estavam enfrentando oposição. E para enfrentar essa oposição, eles precisavam de mais capacitação, mais do Espírito de Deus. Sempre que enfrentamos um novo desafio, nós temos que orar, temos que nos humilhar e precisamos reconhecer que não temos em nós capacidade alguma, que a nossa suficiência vem de Deus. E é o que a igreja fez. Quando se viu ameaçada na pessoa do apóstolo João e Pedro. Atos capítulo 4, a partir do verso 23, diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele está citando um dos salmos, salvo engano, o salmo de número 2. Porque, de fato, eles continuaram orando. Nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mas agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E o texto diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus, mesmo tendo sido proibidos de fazer isso. Quando nós contrariamos a lei dos homens para obedecer a palavra de Deus e a ordem, a orientação de Deus, nós nos expomos a situações que podem implicar, como aconteceu com eles depois também, foram presos novamente. Mas vamos ver o que diz o texto. Um pouco mais adiante, a igreja é perseguida e dispersa pelas regiões da Judéia e Samaria. Estamos em Atos 8, a partir do verso 1, a segunda parte. Desse verso diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra.
Então toda a igreja foi dispersa, menos os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. E os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Como já dissemos, somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria e da Samaria. Um pouco mais adiante, Herodes, e talvez não muito tempo depois desses acontecimentos, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, Herodes mandou matar a espada Tiago, irmão de João, o apóstolo João. Herodes mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e prendeu a Pedro. Mas a igreja orou incessantemente a Deus a favor de Pedro. Atos 12, de 1 a 5, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Sempre que alguém fez isso foi para agradar a liderança judaica, que no caso era contra o ensino de Jesus, contra os apóstolos e contra a igreja que estava ali. O texto diz: mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas veja o que diz o texto: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então a igreja orava, e os apóstolos oraram, e a igreja orava, e nós estamos em Jerusalém, o que mostra que a igreja prosperou, continuou crescendo, mesmo depois de perseguidos aqueles, toda a igreja perseguida, outras pessoas vieram a conhecer o Senhor e a igreja continuou crescendo. Atos 12, 6 diz que na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Uma vez tendo tirado Pedro da prisão, o anjo se ausentou dele, já tinha cumprido o seu papel, dando a Pedro conhecimento de que fora algo realmente sobrenatural. Aí o verso seguinte diz assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Por que isso aconteceu? Porque a igreja orava. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu então ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É o que diz o verso 12. Então a igreja continuava em oração. E João Marcos é Marcos, o que escreveu o evangelho que leva o nome de Marcos. Pois bem, nós vimos em Atos 8
1b e 4, o que vamos repetir? Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. Muito bem. Os dispersos chegaram também a Antioquia da Síria. Nós não temos como mostrar isso para os irmãos, eu pelo menos não tenho recursos para fazer isso, mas Antioquia da Síria ficava no extremo norte, depois de terminado Israel. Bom, era uma cidade que ficava à beira-mar. Se você tiver em mente um mapa de Israel, você pode olhar à sua esquerda, na região litorânea, fica mais ao norte possível. Vem as cidades de Tiro, Sidom e depois vem Antioquia lá em cima. Então os dispersos chegaram também a Antioquia da Síria e a igreja formada em Antioquia da Síria se tornou uma igreja missionária por excelência. Essa igreja estava jejuando e orando quando o Senhor, pelo Espírito Santo, separou Barnabé e Paulo para a obra missionária. Barnabé havia ido lá para aquela região e ele foi atrás de Saulo, depois teve seu nome trocado para Paulo, e ali eles foram comissionados pelo Senhor Jesus através do Espírito Santo para fazerem o que eles fizeram durante toda a vida deles. O apóstolo Paulo foi um missionário por excelência, foi um implantador de igrejas. É essa a função de um apóstolo. É esse o ministério de um apóstolo. É fundar igrejas. Não no sentido do que se faz hoje, em muitos lugares, onde as pessoas alugam espaços e começam ali uma igreja. Não, até que não tem nada de errado nisso, se o propósito é o propósito correto, mas eles iam para lugares onde nunca o evangelho havia sido pregado e anunciavam o evangelho. Aqueles que se convertiam vinham a se tornar a igreja naquele lugar, normalmente se reuniam nas casas, e assim a igreja se espalhou por todo o território conhecido até então. Então, essa igreja estava jejuando e orando quando o Senhor, pelo Espírito Santo, separou Barnabé e Paulo para a obra missionária. Atos 13, a partir do verso 1, diz assim: na igreja de Antioquia, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. O texto diz que enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, ou seja, para a obra missionária. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Bem, é fácil ver que não só em Jerusalém, mas aqui em Antioquia da Síria, porque existe a Antioquia da Psídia, elas não estão muito distantes uma da outra, mas são lugares diferentes. Para concluir, é fácil então verificar que o que Jesus disse que aconteceria, de fato aconteceu. Jesus disse: ora, os discípulos, aliás, não foi Jesus, algumas pessoas se aproximaram e disseram: olha,
algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Pois bem, isso se cumpriu na igreja em Jerusalém, se cumpriu a partir do dia de Pentecostes, aconteceu, nós estamos vendo agora na igreja de Antioquia da Psídia, e nós vemos que o jejum e a oração estavam presentes nessa igreja recém-fundada em Antioquia da Síria. Eu gostaria também agora, como já fiz também na última sexta-feira, de convocar os irmãos para o nosso segundo período de oração e jejum do ano de 2020. Sempre temos 2 períodos de jejum e oração. Nós devemos ter esses 40 dias de jejum e oração pela IBPV. Queremos começar com a graça e a permissão de Deus no dia 11, na terça-feira, e o término está previsto para o dia 20/9. O encerramento com a graça e a permissão de Deus, com o culto no dia 20, pela manhã. O propósito continua sendo o mesmo do primeiro que fizemos este ano. O propósito é quebrantamento. O tema é coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E o texto básico é Salmo 51:17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que é um coração quebrantado? É um coração que se rende inteiramente à vontade de Deus. Uma das coisas que nós precisamos é conhecer a vontade de Deus para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia, para as decisões, para as escolhas que nós fazemos. Então nós temos que nos humilhar diante de Deus e reconhecer que nós não podemos nada sem Ele. E isso é o que é humilharmos-nos diante do Senhor. E por isso jejuamos. Queremos, através de jejum, nos humilhar diante de Deus e reconhecer e dizer: Deus, precisamos de Ti. Nós estamos, mais do que nunca, necessitando de orar. E os motivos são os do boletim de oração ou quaisquer outros que você tenha em mente, que Deus traga ao seu coração. E nós sugerimos que você se abstenha de uma refeição por dia neste período para dedicar-se à oração. Se alguém tiver algum problema de dieta, então pode escolher o que vai abster-se de comer, um tipo de jejum de Daniel. É uma opção, embora não seja a melhor, mas Deus vê o coração. E se você realmente não pode abrir mão de uma refeição para estar com o Senhor, então escolha um período em que você vai poder fazer isso. E humilhe-se diante do Senhor. Ore muito pela igreja, ore pelo seu pastor, ore pela liderança da sua igreja. Ore para que Deus venha nos encontrar e que Ele continue com a sua mão estendida sobre nós, para nos guardar, nos livrar e para que logo nós possamos nos reunir novamente. Quando? Não sei. Se eu espero em Deus poder fazer isso no início de setembro, se Deus permitir, mas eu não sei. Eu não tive nenhuma direção quanto a isso. Os irmãos, orem pelas providências que temos que tomar para que possamos, nesse início de, quando voltarmos ao culto presencial, nós temos
algumas coisas que não tínhamos antes, para que possamos reproduzir o culto para aqueles que não poderão inicialmente vir ao culto. Alguns de mais idade, eu estaria incluído entre eles, mas eu me disponho a ir e vou consciente, não vou constrangido a não ser pelo Espírito de Deus. Mas muitos, inclusive crianças, neste início, não é recomendável que participem dos cultos. Nunca imaginei que um dia viéssemos a pedir que algumas pessoas não viessem ao culto. Mas as pessoas devem ser atingidas e continuar sendo atingidas remotamente. E é o que nós queremos fazer. Agora vamos orar. Senhor, nós buscamos a Tua face mais uma vez. Humilhamo-nos diante de Ti, reconhecendo a nossa total dependência de Ti. Para tudo que acabamos de falar, para tudo que ministramos, e pedimos que o Senhor continue falando conosco, ministrando aos nossos corações e nos levando a fazer a Tua vontade. Que o Senhor aceite esse período de jejum e oração como o nosso humilharmos-nos diante de Ti, para que o Senhor venha ao encontro da Tua igreja e o Senhor opere aquilo que Tu tens no Teu coração. Não necessariamente o que eu quero ou eu penso, mas aquilo que Tu tens no Teu coração e queres fazer e realizar na Tua igreja, na vida de cada pessoa, de cada um dos que tem se congregado conosco ao longo dos tempos. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor opere muito além da nossa imaginação e compreensão. Nós oramos pedindo que Tu abençoes o Teu povo, que a mão do Senhor esteja estendida para abençoar o Teu povo. Nós oramos no precioso e santo nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que assim o Senhor abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.